vai falar, hoje o assunto é tranquilinho, é regime jurídico e princípios, né? Básico é o que vai cair para vocês, eu vou bater de acordo com a sequência da edital, beleza? Mas antes de falar de regime, a gente vai falar hoje de regime jurídico, beleza? Mas antes de falar isso aqui, eu primeiro vou falar aqui com vocês a divisão do direito, beleza? Vou falar aqui. Falar aqui. Direito, certo? Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Antes de chegar no regime jurídico, eu vou falar um pouquinho aqui da divisória, básico, simples, para a gente começar a entender o regime jurídico. Quem é que já viu o regime jurídico aqui? Ou sabe o que é que significa? A gente vai aprender, beleza? Então o que é que acontece? O direito, certo? O direito, ele é dividido em dois grandes ramos, certo? Direito público e direito privado. Tranquilo até aí? Fácil, né? Então, direito público e direito privado. Qual é a disciplina que a gente vai estudar? Direito administrativo. Agora vamos pensar comigo. É raciocinar. O direito administrativo, ele rege as relações, em tese, públicas. Sim ou não? Meu amigo, onde é que você acha que o direito administrativo está inserido? No público ou no privado? No público. Então, meu amigo, o direito administrativo encontra-se no ramo do direito. Agora, alguns doutrinadores não aceitam essa divisão, porque eles dizem que o direito, ele é uno, indivisível. Meu amigo, beleza, eu concordo. Mas só que quando você fala em ramos do direito, não necessariamente você está dizendo que essa separação, esses ramos, são uma divisão. Eu acho que os ramos façam parte de um todo. Não é porque você dividiu em ramos, significa dizer que você separou. É o meu entendimento. Lógico que eu sou um bosta em relação aos doutrinadores, certo? Mas por questões didáticas, pessoal, por questões didáticas para você enxergar o direito, principalmente dividi-lo em público e privado, aí você tem uma visão melhor para você começar a se nortear justamente pela divisão desse direito, ou seja, pelo ramo desse direito. Então, o direito é dividido ou não, ou melhor, são ramos do direito, vem o público e privado. O direito administrativo encontra-se no público. Então, meu amigo, aqui está, certo? Aqui se encontra o direito administrativo, certo? O constitucional, o penal, certo? Todos esses direitos, certo? São só exemplos. Aqui, direito civil, certo? Direito civil, o direito comercial, certo? Agora, professor, por que você está dizendo isso? É só para vocês enxergarem. Meu amigo, esqueça agora isso aqui, ó. Certo? Esqueça isso aqui. Esqueça isso aqui. Certo? Porque a gente vai bater em cima de quê? Do direito administrativo. É só para você enxergar isso aí. Tranquilo até aí, pessoal? Então, meu amigo, eu vou repetir. Eu gosto sempre de repetir para massificar. O direito administrativo, se ele está regendo as relações públicas, você acha que ele vai se encontrar no público ou no privado? No público. Se for nas relações entre particulares, você acha que isso aí, o tipo de direito que a situação que vai reger isso aí vai ser uma situação pública ou privada? Se o conflito que está havendo é entre dois particulares, você acha que é público ou privado? Privado. Deu para perceber? Deu para enxergar como é que o direito se comporta? Então, pessoal, o direito público, certo? Ele tem as características, certo? O direito público, ele tem suas características, beleza? Certo? Inicialmente, o direito público, ele rege as relações
públicas entre o quê? O Estado, certo? E a sociedade. Então, o direito público, principalmente, vamos jogar sempre no time do direito administrativo, certo? Ele rege as relações entre o Estado e a sociedade, certo? Então, quando há um conflito, certo? Entre a sociedade, ou melhor, entre duas partes e que o Estado faça uma parte, em tese, quem vai reger aquela situação vai ser o direito administrativo, que está dentro do direito público. Beleza? Tranquilo até aí? Só para vocês receberam o papel aí? Então, voltando para cá. Direito público. Ele está voltado para quê? Ele rege um interesse, certo? Rege um interesse, certo? Da sociedade. Beleza? Principalmente, tem uma característica especial. Há uma desigualdade jurídica. Professor, desigualdade jurídica. Certo? Direito público, que eu já vou botar direito administrativo já para vocês ficarem cientes. Beleza? Direito administrativo. Então, rege as relações ou os interesses da sociedade. Há uma desigualdade jurídica, certo? O fim é sempre o interesse público, certo? Interesse, certo? O fim é sempre o interesse. Esqueci de entregar agora. Beleza? O fim é sempre o interesse público. Quando ele fala o interesse da sociedade, certo? Aqui você pode entender como as relações entre o Estado e a sociedade, entre as entidades, entre os órgãos, entre os servidores, certo? Entre os funcionários públicos, tudo isso aí, os funcionários públicos, os servidores públicos, certo? Em relação, certo? Em relação sempre ao interesse público, beleza? Então, meu amigo, o direito público, o direito administrativo propriamente dito, ele vai reger. Ele tem a sua característica, o interesse público, certo? Eita, botei toda essa sociedade. Desigualdade jurídica. Essa desigualdade jurídica, pessoal, nada mais é de que, havendo um conflito, certo? Do interesse público em relação ao interesse privado, quem vocês acham que deve prevalecer? Hein? Havendo conflito, se houver, vou botar aqui, ó. Puxa aqui. Então, havendo um conflito entre o interesse público e o interesse privado, aquele quem? O interesse público, ele prevalece, se sobrepõe ao interesse privado. Professor, me dê um exemplo para ficar mais claro. Meu amigo, a gente está vendo isso no dia a dia. A Fernandes Lima não está fazendo uma nova via, né? Ali, naquela rua da Super Pizza, ela tinha várias casas, não tinha? Aquilo ali, obviamente o dono seria o quê? Um particular, sim ou não? Meu amigo, o interesse da sociedade, ele se sobrepõe ao interesse do particular. Então, a partir do momento que a administração pública precisa fazer alguma obra para prevalecer, para, como é que se diz, melhorar a vida da sociedade, o interesse público, ele deve se prevalecer acima do direito, ou melhor, do interesse privado, sim ou não? Então, meu amigo, aquela casa ali do particular, ela vai ser desapropriada para servir o interesse público. Mas isso significa dizer que a desapropriação daquela casa vai simplesmente retirar aquele particular ali e vai mandar embora? Não. Havendo essa sobreposição do interesse público sobre o privado, meu amigo,
os direitos e garantias fundamentais devem ser respeitados. De que forma? Artigo 5º, meu amigo, da Constituição. Ele vai ter a indenização justa, prévia e justa. Sim ou não? Vai indenizar aquele particular, vai dar o valor real que a casa dele realmente vale, e ele vai ser indenizado previamente. O que não pode é a administração, meu amigo, sai da Polipago. Pode fazer isso? Não tem condições. Primeiro tem que garantir os direitos e garantias fundamentais daquele cidadão para poder simplesmente desapropriar. Então, isso aí, meu amigo, aí você já vê que é um interesse da sociedade, um interesse público se sobrepondo ao interesse privado. Sim ou não? Ficou difícil? Então, toda vez que você vir na sua prova, ou em qualquer situação que você... houve uma desapropriação, né, de alguma casa, de alguma propriedade, e a prefeitura ou o Estado teve que tomar aquilo ali, até temporariamente também possa existir a situação, você já sabe que o que está regendo ali é o interesse público sobre o interesse privado. Beleza? Isso aqui, eu pergunto, isso aqui é suficiente já para você matar uma questão? Sim ou não? É? Sim. Meu amigo, o CESP, ele não pergunta muita coisa, não. O CESP pergunta aquilo que aquilo é básico, o básico ele vai perguntar. Meu amigo, havendo um conflito, uma questão, por exemplo, havendo um conflito, é correto dizer que se houver um conflito entre o interesse público e o interesse privado, o que prevalece é o interesse privado. Verdadeiro ou falso? Falso, meu amigo. Ô, professor, é assim que cai? É assim que cai. Lógico que não vai ser assim também dada, né? Mas é o exemplo que o CESP vai perguntar. Quando muito, ele vai colocar uma historinha lá para você, né? Para você ler, ficar aperreado, que às vezes aquela historinha tem nada a ver com a questão, joga a questão para você, para tentar lhe confundir, e você vai errar. Aí quando você chega em casa, eita, poxa, uma besteira dessa, é assim que o CESP cobra. Beleza? Então, dito isto aqui, o direito privado, ele tem, simplesmente, passar uma linha aqui. O direito privado, a diferença, ele já tem o que... qual é o contrário, melhor dizendo, o que é que ele trabalha o direito privado? Meu amigo, se aqui existe o interesse da sociedade, aqui é interesse privado, sim ou não? Interesse privado, beleza? Interesse privado. Há uma igualdade jurídica nas relações, beleza? Relações. A igualdade jurídica das relações, beleza? Só dois pontos básicos para você se ligar. Isso aqui vai reger o interesse privado. Agora se ligue na situação. Igualdade jurídica nas relações. Aqui há um interesse, há uma desigualdade jurídica nas relações, porque de lado tem um Estado, de um lado tem a administração pública, o Estado propriamente dito, e do outro lado tem um particular, onde o interesse público ele vai se sobrepor ao interesse privado, beleza? Mas sempre, as relações do direito administrativo vão ser dadas por direito público, sim ou não? Quem é que acha? Sempre? Sim ou não? Não. Nem sempre, mesmo que o Estado, o direito privado ele pode ser aplicado nas relações em que o Estado faça parte. Exemplo, há uma igualdade jurídica nas relações. Por exemplo, se tem um conflito entre dois particulares, o direito que vai ser regido ali é direito privado. Tranquilo? Meu amigo, ainda que um dos polos seja o próprio Estado. Professor, não entendi não, você vai entender agora. Meu amigo, vamos supor que a administração pública queira alugar a sua propriedade para fazer dali um galpão para servir como almoxarifado. Você acha que aquele contrato que vai fazer com aquele particular ali, aquilo ali vai ser regido pelo direito público ou direito privado? Hein? Direito privado, porque é interesse privado ali. Agora, poderá ser predominantemente ou subsidiariamente. O que é que eu quero dizer com isso? Que o Estado
certo? O Estado, de um lado, vai fazer parte, certo? O Estado vai fazer parte de um lado e o particular do outro. Aquela relação jurídica ali vai ser dada por interesse privado. Por quê? Porque ali, em tese, o interesse é privado, é daquela situação. Não diz respeito ao interesse público. Em tese, certo? Por quê? Se a administração está alugando aquela casa ali para servir de almoxarifado ou qualquer coisa que seja, aquilo ali tem que se dar através de um contrato. E geralmente é regido pelo direito privado. Beleza? Geralmente essas relações. Agora, existem contratos que os contratos que a administração faz, na sua grande maioria, lógico que até é redundante falar isso, na grande maioria das vezes é dado pelo direito público. Mas existe também as relações do direito privado em determinados contratos, ainda que subsidiariamente ou predominantemente. Beleza? Se cair na sua prova, se vir na sua prova, se perguntar, há uma relação aonde o Estado participe, agora vamos usar a lógica, Se o direito administrativo, que é direito público propriamente dito, há uma desigualdade nas relações jurídicas, onde até o colega falou ali, e eu já ia chegar nessa parte, certo? Vocês acham que isso aqui é uma relação vertical ou horizontal? Vertical, por quê? Porque a sobreposição do interesse público, ela tem que estar, obviamente, e o próprio nome já diz, sobrepõe ao interesse privado. Então, há uma relação vertical, beleza? Nessa aqui, relações jurídicas, certo? Aí, quando há igualdade nas relações jurídicas, é uma relação horizontal, porque não existe sobreposição, ainda que o Estado esteja de um lado de um dos polos. Tranquilo? Certo? Existem situações aonde o Estado vai estar, onde o Estado vai se encontrar, que vai ser regido pelo direito privado, certo? Não necessariamente o direito administrativo, propriamente dito, só vai trabalhar o seu objeto, melhor dizendo, só vai ser a coisa pública, o serviço público, não. Pode existir situações em que ele precise do direito privado, como eu acabei de citar. E nessa situação, precisando, e se for igualdade de relação jurídica, essa relação vai ser horizontal. Não vai existir uma sobreposição do Estado sobre o privado. Tranquilo até aí? Beleza? Posso apagar isso aqui? Posso? Posso? Sim ou não? Beleza. Outro tópico importante para falar, certo? Tópico importante é que não há nas relações jurídicas, certo? Sejam dadas, certo? Sejam dadas pelo direito privado, certo? Existem situações que mesmo nas relações privadas, ou melhor, um conflito, se existir um conflito entre particulares, há situações que o direito que será aplicado naquelas relações ali, naquele conflito, possa ter a participação do direito público. Em que situação? Quando repercutir no interesse da sociedade. Como é, professor? Imagine você, se houver um conflito entre particular e que esse conflito que está existindo ali, se for de interesse da sociedade, o direito a ser regulamentado, a ser aplicado ali naquela situação, será o direito público e não o direito privado. Por quê, professor? Porque simplesmente ela foi de interesse público. Aquela relação jurídica ali, aquele conflito ali, ele repercutiu no interesse público. É por isso que o direito público, ele tem que reger aquela situação. Tranquilo até ali? Tranquilo, pessoal? Sim ou não? O direito administrativo, inicialmente, você quando começa a enxergar, é um pouquinho cansativo, um pouco chato, mas quando você pegar os macetes, você vai entendendo. Tranquilo? Então, meu amigo, só para você enxergar. Então, a gente já sabe que o direito público, existe a ramificação do direito público e privado. Beleza? O direito administrativo está dentro do direito público. Beleza? Direito privado, existem outras disciplinas que regem aquela situação. Beleza? Todo e qualquer conflito da administração pública é sempre dada pelo direito público, sim ou não? Sim ou não? Sempre? Não. O direito privado pode ter a sua participação. Seja
predominantemente ou subsidiariamente, nunca exclusivamente. Não há no direito, né, não há ramo do direito em que o Estado faça parte e que seja exclusivamente, certo, regido pelo direito privado, porque não faz sentido isso aí, porque do lado tem o Estado, certo? E quer queira que não, vai ter um interesse público. Então é por isso que não pode existir essa situação. Agora, o contrário, professor, pode existir? Pode. E obviamente que são as relações mais comuns, né? As relações do direito do âmbito administrativo, ela é dada a prioristicamente pelo direito público, certo? Seja predominantemente ou exclusivamente. Aí sim tem condições de ser, mas o contrário, nunca. Beleza? Tranquilo até aí? Agora a gente vai para cá. Ô, professor, mas o senhor falou tudo isso aí para chegar só para falar regime jurídico? Sim, porque se a gente não fizer essa divisão, para quem nunca viu, fica um pouco complicado. E quando a gente fala de regime jurídico administrativo, a gente está falando de regime jurídico administrativo, mas que é regido pelo direito público, óbvio. Direito administrativo, ele é público. Então, o regime jurídico da administração, ele vai ser público ou privado? Sim ou não? Será público ou privado? Público. Então, obviamente. Então, quando eu falo de regime jurídico, quando eu falo de regime jurídico, eu estou falando do regime jurídico da administrativo. Beleza? Regime jurídico administrativo. Professor, mas vamos pela etimologia agora da palavra. Professor, o que seria regime jurídico administrativo? Alguém tem ideia do que seja regime jurídico administrativo? Alguém tem ideia do que seja? Pessoal, vamos para a etimologia da palavra. O que é regime? Regime. Vou fazer uma alusão. Regime militar. O que é que você entende por regime militar? Regras, sim ou não? Leis, sim ou não? Princípios, sim ou não? Então, meu amigo, regime jurídico. E por que jurídico, professor? Porque está relacionado ao direito, meu amigo. Então, o que é um regime jurídico? É um conjunto de leis, regras e princípios, certo? Que simplesmente vai regular o funcionamento da administração pública. Quando eu falo de regime jurídico administrativo, a gente sabe que ele tem característica pública. Então, regime jurídico administrativo nada mais é do que um conjunto ou um sistema de leis, de regras, princípios que simplesmente orientam, organizam, coordenam as relações administrativas, no âmbito administrativo. É dizer, meu amigo, são as leis do âmbito administrativo. Melhor dizendo, para ficar bem mais compreensível. Tranquilo até aí? Falou de regime jurídico administrativo, você já sabe. E se falar de regime jurídico administrativo, você sabe que isso aqui é o regime da administração pública é um regime jurídico administrativo, obviamente, público. Qual é o regime da administração pública, pessoal? É público ou privado? Público. Beleza? Então, quem é que vai reger isso aqui são as leis, as regras, os princípios. E aonde se encontra isso aí? Aonde é que encontra? Quem é que determinou isso aí? Quem determinou isso aí foi quem? A Constituição Federal, as leis propriamente ditas. Beleza? Então, falou de regime jurídico, a gente sabe que vamos construir esse conceito. Beleza? É um conjunto de regras. Isso é um conceito bem simples, beleza? Regras
Beleza? Eu não estou partindo de um conceito que existe na doutrina, nem muito menos na jurisprudência. Eu estou partindo de um conceito para você enxergar o que seria regime jurídico administrativo. Repetindo, nada mais é um conjunto de regras, certo? De leis, regras, princípios que regem a organização da administração pública. Então, falou de regime jurídico, você sabe que é isso, são as regras que são aplicadas na administração pública. Beleza? Tranquilo até aí, pessoal? Meu amigo, mas quando se fala de leis e regras e princípios, a gente tem que sempre tomar como base dois grandes princípios, certo? Dois grandes princípios, certo? Desses dois grandes princípios é que partem, eles são considerados princípios, certo? Princípios pilares, ou princípios básicos da administração pública, certo? Que dão base também a outros princípios. Beleza? Quais seriam esses dois princípios? Quem? Ele é um dos, mas a legalidade é como se estivesse já nascendo do principal. Isso. Exatamente. Então, existem dois grandes princípios. O regime jurídico é isso, certo? E uma das características desse regime jurídico, certo? Ele simplesmente fala da supremacia do interesse público, certo? Supremacia do interesse público. Professor, o que é a supremacia? Meu irmão, pelo próprio nome, você já define o que é a supremacia do interesse público, certo? Vocês receberam a folha, né? Eu estou dando isso aqui, essa introdução aqui, mas a gente vai pegar o material aí e vocês vão acompanhando, certo? Se alguém quiser ler também, fica à vontade. Beleza? A gente vai acompanhando, mas só para você ter ideia. Supremacia do interesse público. É um dos princípios básicos da administração, certo? É um dos pilares da administração, dos princípios pilares da administração. É que dá sustentação a outros princípios. É praticamente dizer que a partir dele nascem outros, certo? Beleza? Então, supremacia do interesse público. Meu amigo, supremacia já vem do quê? Supremo, né? Obviamente. Supremacia do interesse público. Aquela coisa que eu disse lá no início. Havendo um conflito, o que é que diz a supremacia do interesse público? É quando existir, né? Se existir um conflito entre o interesse público e o interesse privado, quem é que vocês acham que deve prevalecer? Obviamente o público. Meu amigo, falou de supremacia do interesse público, você já lembra. É que quando existe um conflito ou uma relação entre o interesse público e o privado, quem deve prevalecer é... Para você não dizer que é mentira minha, este módulo aí, abra aí são páginas 2 e 3 aí, né? O que é que diz? Reparem. O que é que diz o regime jurídico administrativo? Tudo que é aquilo que eu digo. Eu simplesmente resumi isso aqui, é o que é o que tem aqui. Ele fala, regime jurídico administrativo, acompanhando aí numa folha de vocês. Nada mais é do que o conjunto de prerrogativas e restrições a que está sujeita a administrações e que não se encontram nas relações entre particulares. Aí você diz, professor, não entendi essa parte. Meu amigo, quando ele fala de sujeições, né, e prerrogativas, obviamente, a supremacia do interesse público, ela vai enxergar isso aí. Ela vai dizer para você. Por quê? A administração pública, para ela poder botar em prática esses conjuntos de regras e princípios e aplicar isso no âmbito administrativo, o Estado, ele tem que ter umas prerrogativas, uns privilégios em relação ao particular. Sim ou não? Para poder fazer valer aquela lei. Já pensou se o Estado não tivesse, vamos falar no linguajar popular para vocês entenderem, já pensou se o Estado não tivesse autoridade para aplicar suas regras? Como é que vai existir aí uma obediência, né, dos administrados, que somos nós? Como é que existiria? Então, para isso, a administração pública, ela precisa de poderes especiais para poder valer aquela conjunto de regras e leis e aplicar no âmbito da administração pública. Tranquilo? Beleza? Então, quando ele falar de prerrogativas, você já sabe que ela tem privilégios. Essas prerrogativas acontecem no âmbito privado? Não, porque nas relações privadas, nunca que vai existir um privilégio de uma das partes em relação à outra.
Tem como se existir numa relação privada? Sim ou não?